Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou jornalista, assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene e colaboro com a Ana nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Felipe Corrêa, que é COO da WOW Solutions, muito WOW no meio da frase. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado, Ana. Obrigado, Giovana. Espero aqui poder contribuir, falar um pouquinho da nossa história, para eu acho trazer vontade para outros empreendedores, né? Talvez força. Esse ecossistema é bem importante, Alguns insights aí, já né? engatando aí na questão da história, né? Queria que tu comentasse, né? Começasse a contar um pouquinho de como é que foi tua trajetória, né? Como é que você, junto com seu sócio, decidiu criar a empresa. Claro. Eu na nossa época, né? Eu tô com 32 anos agora. A internet basicamente não tinha como fazer muita coisa, né? Era bem nos primórdios. Então, basicamente, aos 13 anos, se eu não me engano, eu ganhei computador, né? Então, e comecei a brincar em ferramentas como Office, essas coisas, fazer curso, né? E comecei esse negócio de fazer site, como uma brincadeira mesmo, assim, né? Mas já com alguma ideia de tentar fazer alguma coisa que desse dinheiro. Mas todas ideias fracassadas até então, né? Muito Uhum. jovem. Então, eu fui fazendo cursos de informática básica, web design, começando programação, sem saber muito bem o que estava fazendo no começo, né? E assim foi até os 15, 16 anos. E por ali eu comecei a fazer freelancers. Então, vender site por 300, 500 reais, ser explorado sem saber, né? Uhum. Então, trabalhava 3, 4 meses enquanto ainda estudava. Isso era que ano? Agora, Meados Ana, de eu sou ruim de ruim. contar assim, 2000 mas e alguma alguma coisinha. coisa. Então, fazem 15 anos, 16 anos, né? Uhum. Então, eu fazia isso para brincar, para aprender como um desafio, né? Então, esse foi o meu hobby até os 15, 16 anos. Daí eu consegui trabalhar numa empresa, ainda como estágio, trabalhando no departamento de tecnologia, ajudando a prestar suporte para o time interno. Lá eu aprendi como era importante falar com pessoas, né? E Uhum. daí eu fui atrás de alguns cursos de oratória para melhorar a fala, melhorar a comunicação, me fazer entender. Isso foi bem importante, assim, né? Antes estava naquele estereótipo lá do programador quietinho, que não Eu sempre gostei de interagia. falar, assim, mas eu gosto de lógica, mas gosto de falar com pessoas, né? Não tenho todo aquele estereótipo da pessoa fechada no quarto, né? Esse não sou Aham. eu, né? Eu gostava de vender, falar e entregar, né? E aprender. Então, acho que essa complementariedade é bem importante para empreender, né? Principalmente no Uhum. começo, quando o recurso é escasso, né? Saber fazer um pouquinho de tudo é bem importante. Então, eu trabalhei na empresa de TI, fiquei lá uns 2, 3 anos, e daí eu tive a oportunidade de ir para uma empresa trabalhar como programação mesmo. Uma empresa de e-commerce na época, acho que era Quality Press o nome na época. Uhum. E lá me deu a oportunidade de ver um outro mundo, assim, ver muito e-commerce sendo feito, ver que esse mundo tinha muita oportunidade, mas ao mesmo tempo que era muito doloroso fazer um e-commerce para cada cliente, manter centenas de clientes diferentes no ar, então fiquei lá também uns 2 anos e meio, 3 anos, foi uma jornada bem intensa. Eu comecei como programador e saí como gerente de projetos, assim. Eu Uhum. lembro que eu trabalhava mais que os sócios, eu sou workaholic crônico, então eu começo às 6 da manhã e vou até o horário que tiver aqui mesmo, Uhum. sabe? Eu nunca tive essa restrição, assim. Eu acho que tu junta paixão, né, com ganhar dinheiro, eu acho que daí se torna Não vê a hora passar, uma né? brincadeira legal, sabe? Uhum. Claro que com o tempo tu vai ganhando maturidade e vai vendo que essa brincadeira cansa, né? E daí tu Uhum. fica mais cansado. Essa maturidade é importante ao longo do tempo, né? Mas quando é jovem, eu acho que realmente tem que deixar a coisa fluir para aproveitar as oportunidades, fazer mais com menos, né? Em Sim. menos tempo, fazer mais, né? Crescer mais. Depois disso, eu tive a oportunidade de passar vários anos trabalhando fazendo e-commerce personalizados. Na época, era um conceito assim: a Ana quer um e-commerce, fazer um e-commerce para a Ana. Uhum. Aí, tu quer um e-commerce, eu vou fazer um e-commerce para ti. Não tinha uma ideia como tem hoje de plataformas de e-commerce, onde quando eu melhoro para um, eu melhoro para todo mundo, sabe? É um Uhum. conceito importante. Aí, depois disso, eu fui trabalhar para uma outra empresa chamada Tool Systems. Eu acho que hoje ela não existe mais,
que eles faziam projetos personalizados para grandes empresas. Aí eu tive a oportunidade de fazer B2B para empresas gigantes, por exemplo, a Intelbras. A Intelbras estava numa estratégia de mudar, se eu não me engano, de 1 para 2 bilhões por ano em 3 anos o faturamento, né? Uhum. E para isso eles queriam fazer um projeto de digitalização do atacado, do B2B, para todas as 16 mil revendas. E eu acho que tinha 18 anos na época, 19 anos. Eu topei o desafio, sem muita experiência, né? Mas aí eu topei e conseguimos fazer, assim, mesmo muito novo, acho que fiquei até os 23 anos nessa empresa, na TUS, né, 22, e a gente conseguiu fazer um B2B que dá certo, um e-commerce que tinha pedidos de 400 mil, 500 mil, rodava mais, acho que de 37 milhões naquele e-commerce por mês. Então foi um projeto bem interessante, me mostrou a capacidade de criar algo do zero, personalizado, que faturava muito. Então, deu aquele estalo, poxa, eu consigo, é verdade que eu Uhum. consigo fazer isso, né? E lá eu comecei uma trajetória de empreender. Eu sempre tentei empreender, mas foram sempre, eu acho que sem muito direcionamento. Então, fico um ano fazendo alguma coisa e não deu certo. Fico outro ano fazendo alguma coisa e não deu certo. E eu sempre sou da ideia de aproveitar o tempo, assim. Quando eu estava na faculdade, aqui na FURB, né? Uhum. Eu pensei assim, meu, vou aproveitar o TCC, vou ficar 1 ano e meio, 2 anos, porque sistemas de informação, que é a faculdade que eu acabei fazendo, é assim, tu começa um ano e meio antes, assim, fazendo Uhum. cada semestre um pouquinho do TCC, né? Pensei, vou fazer um software de gestão para educação, chamava Educacis na época. Aí plano de negócio, logo, tudo, né? Eu pensei, meu, isso daqui vai ser muito grande, não vai dar certo. Aí, uma tia minha é psicóloga e ela tinha necessidade de fazer um prontuário eletrônico, um sistema de gestão para prontuário. Aí eu criei um sistema, gestor psicologia, para prontuário mesmo, né? E fui levando nas turmas, que eram em 5 pessoas que fazia, né? Ah, vamos fazer a logo, plano de negócio, outro vamos fazer parte da programação. E saí da faculdade, então, com o sistema meio que pronto mesmo. Uhum. Então, quando eu estava no final da minha carreira ali na Tool Systems, né, com acho que 22, 23 anos, eu pensei, vou empreender com isso. Mas aí eu tive uma lição muito importante. Quando tu vende com um ticket médio baixo, tipo, gestor de psicologia na época, acho que era começava em R$ 25. Tu precisa de muito cliente para fazer 10 mil por mês recorrente. E assim, tu não consegue dar um nível de suporte, de contato por telefone, por WhatsApp, que é o tipo de contato que normalmente eu tenho com os clientes, né? Que a gente tem, que a gente prega como cultura. Uhum. Então eu tive uma descoberta muito interessante, assim, para fazer isso, tu precisa de muito dinheiro, muito capital. Para fazer um iFood dar certo, um Uber dar certo, tu precisa realmente de investimentos, talvez bilionários, para Uhum. fazer um negócio crescer. Então, assim, trabalhar com clientes com ticket médio baixo ou B2C, eu entendi que não era um jogo, assim, não era bom fazer. Uhum. E-commerce, tu conseguia cobrar um ticket médio muito maior, ganhar um percentual da receita desses clientes e dar um atendimento realmente bom. E é melhor tu conseguir manter centenas de clientes bem Uhum. do que milhares que tu não vai conseguir dar um atendimento decente, né? Então, o gestor psicologia não deu certo, o Educacis não foi para frente, Uhum. mas eu conheci o Cauê, que é meu sócio. Ele também tinha sido meu professor. O Cauê, desde muito novo, dava aula de informática básica, né? Então, ele, com 18 anos, estava dando aula. Desde muito novo, eu via talvez um crescimento muito grande dele, né? Mesmo muito jovem, já muito maduro. Uhum. E aí, com 23 anos ali na FURB, ele falou, meu, eu fiz um TCC também, e eu vendi, se eu não me engano, para Postals. Ele tinha vendido para Postals. Um sistema de SMS. Então, na época, SMS ainda era alguma coisa, né? Hoje morreu, hoje o WhatsApp está em alta, né? Mas ele tinha feito um sistema para disparar mensagens. A Postals aqui é um e-commerce, um dos e-commerces de moda mais importantes do país. Uhum. Ela tinha essa dor de notificar os clientes, e ele resolveu esse problema. Ele falou, meu Felipe, eu tô fechando com eles, mas eu não sei como é que eu vou entregar isso, eu preciso da tua ajuda. Aí a gente usava final de semana, né, de noite, para estruturar esse branding, esse branding, esse site, e o Cauê estava mais na parte do sistema, né? E ali a gente ficou 1 ou 2 anos só recebendo dinheiro de vários outros clientes que a gente fechou com o SMS mesmo, mas que seria o start inicial para a nossa empresa, né? Seria o Uhum. caixa inicial, né?
ia potencializar um negócio futuro. A gente nunca estava interessado em tirar dinheiro, mas sim potencializar para o futuro, sabe? Então, foi nesse ambiente que a gente pensou em como construir uma empresa. Na época, os dois trabalhavam em suas próprias empresas, né? Eram CLT, e daí a gente conseguiu um parceiro que fazia toda a venda, representação comercial, emprestava o CNPJ para a gente para poder emitir nota e ajudou a viabilizar esse começo de empresa. Aí eu queria empreender, eu sempre quis empreender, mas não sabia onde. Já tinha tentado várias vezes, né? Uhum. E aí uma empresa aqui de Blumenau, que é agência de e-commerce, falou: Felipe, eu preciso de uma solução de e-commerce que seja decente mesmo. Na época não tinha nada muito bom, sabe? Então ele me convidou para fazer algo. Eu falei: e-commerce eu já conheço, já sei fazer. Deixa a gente tentar te ajudar. Era o Guilherme na época da QG aqui de Blumenau. E aí eu lembro que eu passei 6 meses basicamente sem dormir, né? Uhum. Eu falei com a minha empresa que eu estava trabalhando, falei: olha, eu vou ter que sair. E daí o que eu fiz foi ficar 2 dias na semana trabalhando para a empresa, pra fazer um repasse bom, né? E 3 dias de final de semana eu ficava para aquilo que seria o WoW. Uhum. E aí eu fiquei no começo, basicamente, trabalhando muito, muito e consegui entregar a primeira versão daquilo que seria a UOL hoje como plataforma de e-commerce, né? E assim começou essa ideia. Primeiro eu saí, eu fiquei 1 ano nisso e depois eu falei: Cauê, não dá mais, eu não consigo sozinho, sai de onde tu tá e vem me ajudar, porque... Então nessa época a gente tinha o Help SMS, que a gente chamava, que era a solução de SMS, e estava nascendo essa plataforma de e-commerce, e o Cauê já tinha empreendido com um outro sistema que se chamava gestor orgânico. É um delivery, como iFood, mas para aquele produtor, por exemplo, de orgânico que quer entregar na sua própria cidade. Ele tinha conseguido um cliente de São Paulo, outro aqui de Blumenau, então a gente estava com essas 3 soluções, né? E aí o Cauê decidiu sair, e aí a gente começou a empreender e foi... no começo foi essencial que a gente só queria um lugarzinho para trabalhar. Eu não gosto de trabalhar em casa, eu gosto de contato humano, né? Uhum. E daí a gente viu que tinha um negócio chamado Instituto Gênio. Ouvimos falar, né? Eu já tinha ouvido, já acompanhava. E daí eu falei: meu, eu preciso de uma sala, gente. Eu só quero um cantinho para eu trabalhar, não é só isso. E daí eles, antes de ser incubado, antes de passar de qualquer processo, né? Eu consegui uma salinha. Eu lembro, eu falei: tá tudo certo, é isso que eu preciso, Quando o né? Gênio ainda era lá no Progresso. Lá no Progresso. Então, eu lembro que a gente ficou alguns meses assim, daí abriu um edital para ser incubado, a gente passou, e daí a gente ficou um tempinho lá no Progresso. Vocês passaram por qual desses 3 projetos de vocês? A Pela gente UOL. passou, não, foi pelo gestor orgânico. Ah. A gente sempre acreditou muito no gestor orgânico porque é um apelo muito bacana, é um apelo de inovação, é um ramo alimentício que principalmente nos Estados Unidos cresce absurdamente, o ramo de comida saudável, orgânico, né? Uhum. E a gente via que não tinha concorrência, a gente era os únicos do Brasil fazendo isso. O problema é vender para um público que não tem dinheiro. Numa das mentorias, a gente foi muito massacrado no sentido: como é que tu quer ganhar dinheiro vendendo para quem não tem dinheiro? Cara, eu lembro que essa frase nos marcou até hoje, foi do Rafael Assunção, lá do Startup SC. O Rafael é Sim, muito brutal, né? Ele é sim. muito sincero. E Mas daí... faz parte, a E daí... sinceridade faz parte para Aí crescimento. porque a gente não conseguia crescer ticket, estava muito difícil. E o gestor orgânico, ele só empreende nessa área de delivery de orgânico em quem está em cidades acima de 100 mil habitantes. Eu acho que tem 200 ou 300 dessas no Brasil, principalmente São Paulo, né? Então, o nosso público, nosso tamanho de mercado, né, era muito pequeno no Brasil. Talvez no futuro crescendo faça sentido, mas o ticket era muito pequeno. Então, a gente entendeu que ao longo do tempo não valia a pena continuar nessa ideia. Mas quando a gente estava lá no Instituto Gene, essa era a ideia que a gente realmente acreditava. A gente ficou 1 ou 2 anos aprendendo a vender e conseguimos. A gente conseguiu, acho que, emplacar 10 estados do Brasil com essa solução. Só que a gente via que era só litoral, assim, que era parecia a parte mais próxima, assim. A gente estava marcado, né, em todo o Brasil no litoral, assim, sabe, próximo da região mais litorânea, até 200, 300 quilômetros próximos da praia, em cidades acima de 100 mil habitantes. Mas a gente viu que, assim, o potencial de crescimento, como a gente queria, era muito pequeno. A gente ia demorar muito tempo para crescer.
Então a gente continuou com a solução, mas já tentando entender outra coisa. Uhum. E o SMS estava numa época assim, o WhatsApp estava começando a aparecer, tinha muito spam, começou a ter muito spam no SMS, então a gente viu uma que estava decaindo. Uhum. E enquanto e-commerce a gente pensou, meu, o Brasil é um solo fértil, Europa e China estão aumentando cada vez mais a participação do e-commerce no digital. Acho que a China agora está em 50%. Imagina, a pessoa que está lá no campo vende já a produção para o consumidor final, sabe? É outro jogo. Então a gente viu esse movimento e parecia a decisão certa a ser apostada, sabe? Uhum. Então foi esse mais ou menos o movimento. E daí no Instituto Gene, lá a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que quando tu não sabe nada, quando tá no começo, eu acho que um ecossistema de pessoas que tu possa conversar, que estão numa similaridade, assim, de mesmo estágio de empresa, faz toda a diferença, até para te dar apoio, Uhum. sabe? Então, tipo, vamos supor que a Ana tá no mesmo estágio. E a gente vê a Ana crescendo. E a Ana Uhum. fala pra gente o caminho que ela tá percorrendo. E daí a gente conversa e um dá apoio pro outro. E Uhum. daí, com mentorias, pessoas que te ajudam a te direcionar, faz toda a diferença. Porque eu acho que o principal do empreendedor, daquele que vem de CLT para empreender, é saber como ganhar o próprio dinheiro e não receber um dinheiro pronto, né, pelo aquele teu trabalho. Então, é meio que passa por um processo de mudança de mindset. Uhum. Eu lembro que talvez, dos acompanhamentos mais importantes que foi de coach mesmo, de empreendedorismo, e foi assim, destravar, tipo, quais eram as crenças limitantes de cada um, sabe? Uhum. E às vezes a segurança é uma crença limitante do empreendedor, né? Mas como é que tu quer segurança se tu tá empreendendo? É altamente É. É porque arriscado, todo o sabe? processo de incubação do Gene, né, são 2 anos praticamente, né, de mentoria, capacitação, roda de CEOs, enfim, várias vários Sim. itens lá, né, até a parte até chegar na graduação. Vocês foram graduados, são graduados, né, inclusive Uhum. tem o logo de vocês ali, nosso Uhum. hall da fama aqui Perfeito. no CIB, né. Na verdade, a entrega da graduação foi aqui no CIB, Eu acho que foi. Não foi lembro. aqui no CIB. Acho que sim. A gente tinha acabado de chegar aqui, e Uhum. a gente também, o CIB tinha Uhum. acabado de inaugurar, e foi aqui no CIB. Então, você tem uma trajetória muito bacana com o Gene, né? Uhum. Toda a graduação, toda a capacitação, enfim. E aí vocês vieram para o CIB, Uhum. né? Eu acho que esse espaço aqui, Blumenau estava precisando, eu não consigo encontrar, pelo menos talvez por desconhecer, né? É um lugar tão legal em termos de estar mesmo, sabe? Eu acho que a localização ficou muito boa, eu acho que a estrutura ficou muito bacana, Uhum. o trabalho em eventos é muito importante para a cidade, e eu tenho o sentimento que é assim, quando um centro de inovação ou um grupo de empresas, alguém começa um movimento de ajudar empreendedores que estão iniciando, é como se a gente criasse um círculo virtuoso e de mostrar que é possível. Uhum. Porque daí tu vê outros empreendedores fazendo, há empreendedores que talvez venderam suas participações, hoje já estão mais experientes, começam a ajudar empreendedores que estão lá no começo e dar apoio, direcionamento, que é muito importante. E esse círculo virtuoso faz com que todo um organismo empreendedor comece a pulsar em algum local. Isso é maravilhoso, sabe? É Sim. muito importante. E parece bobo, né? Ô, Felipe, agora voltando só um pouquinho ali, né? Que números que a gente pode destacar, né? E tu já comentou também que o Brasil era um mercado que Uhum, vocês queriam uhum, abraçar. Então, onde é que vocês estão uhum, atuando? Qual uhum. que é o tamanho da empresa atualmente? Hoje a gente está com 18 pessoas, a Uhum. gente está em 17 estados do Brasil, a gente se posiciona como SaaS, né? Software como serviço. Então, nossa ideia é conseguir escalar, descolando receita de custos, então não inchando, né? Esse é o nosso objetivo, sendo muito eficiente. A gente está com mais de 200 clientes nesse ramo, Uhum. né? A gente começou com moda por causa da região têxtil, Uhum. mas a gente abraça hoje outros segmentos, como móveis, é uma terra muito fértil para e-commerce, casa e decoração, bem como eletroeletrônicos, são mercados bacanas assim que a gente Uhum. está trabalhando. Então, a gente vem de uma trajetória onde a gente está dobrando esse ano de faturamento,
E ano que vem a gente projeta um aumento entre 80% a 100%, né? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, ó, né? O empreendedor, quando coloca isso, ele não sabe muito bem como ele vai atingir, né? Uhum. Mas ele sabe que ele é movido por uma questão de eu não sei o caminho, mas eu sei onde eu quero chegar, né? Precisa chegar. Daí tu consegue construir o caminho, né? É. E é muito do time, da equipe, né? Acho que uma virada de chave bacana foi um conselheiro que a gente trouxe para o time no ano passado, que é o Luiz Fernando. Ele nos ajudou a destravar várias coisas. Ele fez um caminho de já ter empresas de e-commerce, já ter feito, né? Tá na terceira empresa agora. Então, eu acho que alguém que é mais maduro, que ajuda a te dar o direcionamento, realmente foi uma virada de chave bem bacana pra gente, sabe? Uhum. Então, a gente consegue, ao longo do tempo, conseguir pessoas que nos ajudam onde a gente precisa de ajuda, sabe? Isso ajuda bastante. Sim. E pensando, né, que a empresa foi criada ali em meados de 2015, queria que tu comentasse um pouquinho do que mudou do ecossistema de e-commerce de lá para cá, né? E entrando até na questão da pandemia, né? A gente também comentou um pouco aí no off que a pandemia, de fato, impulsionou a questão do e-commerce, principalmente no Perfeito. Brasil e no mundo, mas assim, especificamente no Brasil, como é que é a tua visão? Perfeito. A gente tem um dado estatístico, né? Ele varia, mas é um dado macro que a gente tem próximo de 1 milhão de e-commerces no Brasil, né? Vamos pensar que a gente tem 22 milhões de CNPJs ativos, né? No Brasil, mais ou menos. 1 milhão de e-commerces. Antes da pandemia, a pandemia, acho que se eu não me engano, começou em março, abriam-se novos e-commerces, 10 mil novos e-commerces por mês. Hum. Passado março, houve um susto. Todo mundo pensou assim: vou falir, Uhum. não vou mais vender, minha loja vai ficar fechada. O próprio lojista de e-commerce viu: ninguém vai comprar, quem é que vai comprar roupa no meio de uma pandemia? Uhum. Só que depois um movimento interessante aconteceu. As pessoas estavam em casa e pensaram: meu, eu não tenho mais como ter acesso à loja física, eu vou comprar na internet. E começaram -se a abrir 30 mil e-commerces por mês em vez de 10 mil. Foi realmente uma disparada, talvez uma corrida de quem não tinha e-commerce ou não estava estruturado, pensando: vou criar esse canal de venda para ter um meio de sobreviver durante a pandemia. Então a gente viu que antes da pandemia, a gente precisava educar o cliente, às vezes, por 6 meses, um ano, o tradicional empreendedor, talvez a indústria tradicional, de que precisava abrir um e-commerce. Pós-pandemia, estava claro que precisa de e-commerce, nem que seja como um plano B, caso algo assim que a gente era inimaginável volte a acontecer. Uhum. Então, essa dúvida não existe mais. Às vezes é o momento do empreendedor que ele está se preparando para isso, até por causa de continuidade do negócio. Uhum. Então a gente vê que o mercado de e-commerce é um mercado que ele, no Brasil ainda ele é muito terra fértil. No Brasil eu acho que a gente está com 12% do varejo físico no e-commerce. Ainda tem um caminho longo aí Na pela Europa, a gente vê que está em média 30%, se eu não me engano, né? Na China, eu acho que está perto de 50%. São mercados extremamente mais maduros. A gente tem como crescer muito mais. Então, o e-commerce hoje, ele é dominado, 75% deles, do faturamento todo do e-commerce, 75% é dos top 50. Mercado Livre, Amazon, Uhum. Magalu, etc. E o papel da WOW é ajudar esse lojista a entrar também nos marketplaces. Então, o nosso lojista consegue ter o seu site, o seu e-commerce, mas também colocar o seu produto na Shopee, na Hum. Amazon, no Mercado Livre, na Magalu, para aproveitar esse tráfego que já existe para esses big players, sabe? Eu acho que até a próxima pergunta meio que encaixa nesse teu gancho aí, que quais são os principais diferenciais, assim, que vocês têm em relação ao mercado aí? Quando a gente começou a criar a plataforma de e-commerce, a gente viu que era tudo muito. eh, Talvez o pessoal não dava muita atenção para o público de e-commerce. A gente sempre teve atendimento como um ponto muito forte, como um dos Uhum. pilares, né? Então a gente entendeu que a gente precisa ficar próximo desse cliente e ouvir ele. Então, atendimento por WhatsApp, por telefone, conferência sempre foi um diferencial. Mas a gente sempre se concentrou em fazer uma plataforma muito completa. Normalmente nas plataformas, tu precisa assim.
Loja integrada, Nuvem Shop, Tray, que são plataformas de entrada para quem quer iniciar um e-commerce, né? Se a Ana tem um e-commerce A, tu precisa ter um contrato com uma loja integrada. Se tu quer ter um outro site, tu precisa ter outro contrato. Na WoW, a gente sempre, desde o começo, criou um esquema de multi-site. Então, a Ana pode ter os produtos cadastrados no painel da WoW e ter o site A, site B, C, porque a gente nasceu do multimarca, né? Então, o nosso cliente, às vezes, precisava ter um site no varejo, um site no atacado, com os mesmos produtos, preços diferentes. Esse multi-site é uma coisa que, multi-loja, pouquíssimas plataformas têm. Parece algo tão básico, né? Na É tão prática, simples. Parece tão mas simples, na né? prática eu cadastraria uma única vez na WoW e aí você distribui em Amazon, Shopee, Isso, e Magalu. também em multi-sites. Tu pode ter o teu site, o www.ana.com.br para o Entendi, varejo, o Ana atacado para o atacado, com preços diferentes. E entendi. quando a gente pensa em lojista, muitos dos nossos clientes são moda, são atacado e varejo. Então, Uhum, a Ana tem um site fechado para B2B, um monte de regra de negócio de B2B, com regras completamente diferentes, preço diferente, público diferente, e um site focado em consumidor final, varejo, branding, etc. E às vezes tu precisava ter duas ou três plataformas de e-commerce para poder centralizar isso, ou resolve esse problema. uhum. Além disso, a maioria das plataformas do Brasil é focada só em varejo. Tem poucas regras em, por exemplo, comprar em grade no atacado para poder comprar vários tamanhos ao mesmo tempo, avaliar o cadastro do atacadista antes de aprovar ele, pedido mínimo, crédito na compra, regras de negócio mais complexas. E a Uhum, WoW, por ter nascido nesse ecossistema de atacado e de varejo, a gente criou isso desde o começo, sabe? uhum, Então, assim, quando o cliente tem varejo e atacado no mesmo, ele quer isso, né? É uma indústria que revende e, além disso, quer emplacar consumidor final, é muito difícil encontrar uma solução no Brasil que vá atender tão bem quanto a WoW nesse segmento, sabe? Então, sim, esse a gente realmente se destaca bastante. É uhum, um dos pilares, né? sim. E acho que é interessante a gente falar, né, pensando pelo lado aí do lojista, do cliente que vocês têm. Quais são, de fato, as boas práticas para ter um e-commerce de sucesso, né? Porque às vezes a gente entra em um que não é tão atrativo, não tem Sim, tanta funcionalidade, e de repente o concorrente tem, a gente, de fato, claro. acaba abraçando esse que tem mais possibilidades, né? Eu vejo que hoje, Ana, é ecossistema. A plataforma tem que ter recurso, isso é muito Uhum, importante, mas o lojista, eu estou falando do lojista começando do zero, aquele uhum, que não tem faturamento nenhum e talvez não entenda muito bem do que é esse negócio chamado e-commerce, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender que ele é tão importante quanto uma loja física ou um negócio tradicional. E talvez uhum, mais difícil que. Porque não, ele é sim, tem todo o benefício de ser uma loja que vai vender sábado, vai vender domingo, o tão sonhado 24/7 sem ter ninguém lá. Isso é verdade, é uhum, um fato. Só que talvez na loja física tu pega o produto, coloca na vitrine, o cliente entra, prova e tá tudo certo. No e-commerce, isso são fotos, isso são vídeos. uhum, Então, esse lojista precisa entender que se ele não tiver um bom trabalho de montar fotos boas, com uma variedade, ninguém vai comprar nesse e-commerce. Como é que tu vai uhum, comprar um produto de 100, 200, 500 reais se tu não sentir segurança de ter todos os ângulos daquele produto, ter vídeo no produto? A gente foi uma das primeiras plataformas a colocar nativamente vídeo dentro do produto. Parece algo uhum, bobo, mas é um diferencial muito importante. Tu vê o caimento, ver como é que sim, se comporta, né? Então, é difícil fazer e-commerce para aquele lojista que está acostumado com o ramo tradicional. Ele só uhum, tem que entender isso para não cair no engano, né, de achar que é fácil, para não desmerecer esse novo negócio. uhum, Porque quando tu vai abrir uma loja física no shopping, tu vai ter o aluguel do shopping, tu vai ter que contratar funcionários, tu vai ter que empregar estoque. Tem todo esse. Por que que o e-commerce seria diferente? Eu preciso empregar estoque, eu preciso ter gente, tem lojistas que colocam o e-commerce para rodar e não tem ninguém na operação para cuidar dele. Como é uhum, que esse e-commerce vai dar certo? uhum. Então, tu precisa empregar colocando fotos bonitas. Tem lojistas que colocam uma foto, só a foto sem ter ninguém vestido. Fundo branco, Fundo branco, pronto. que é o estilo, não que fundo branco seja um problema, em vários segmentos dá bem certo, principalmente no atacado. Mas Uhum, quando eu tô falando de varejo, a gente se olha para aquele modelo, mesmo ele sendo muito mais bonito que a gente, talvez, né? uhum, A gente olha e se vê naquela imagem. A gente quer ver como é que ficaria na gente, né?
São hacks que parecem muito bobos, mas eles fazem toda a diferença. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Tá preparado para esse negócio que se chama digital e não desmerecer ele, só porque ele é 24/7. Uhum, O segundo ponto é que precisa de investimento. uhum, Os nossos lojistas que faturam colocando marketing digital, eles gastam de 10 a 15 até 20% do que eles querem faturar em marketing. Então a gente está falando de um e-commerce faturando 100 mil, gastando até 20 mil por mês só em anúncio, em Instagram, Facebook e Google. uhum, Tem lojista que não tem dinheiro, às vezes, nem para pagar a nossa mensalidade. uhum. Como esse lojista vai ter potencial de crescer se ele não tem estoque e não tem dinheiro para contratar uma boa agência e investir em marketing? Então, a gente é muito transparente com relação a isso. Uhum. E quando eu falei que um dos pontos mais importantes para o e-commerce seria ecossistema, é porque a WOW faz o seguinte: a gente tem boas agências em Santa Catarina, as melhores estão conosco, aquelas que ajudam a tracionar, e a gente vai indicar essas agências para esses clientes. A Uhum. gente sabe que elas dão certo porque elas já fizeram isso com muitos dos nossos clientes. Então, essa não é uma dúvida. Beleza. Se o produto do cliente for bom, a gente tem contratos com transportadoras da WOW. Porque quando tá pequenininho, tu tem problema de conseguir um frete barato e acessível. A gente consegue translado todo dia de caminhões saindo daqui para São Paulo para despachar em São Paulo para ficar mais barato o frete, por exemplo. Uhum. Então a gente já emprega o contrato e o ecossistema da WOW nesses e-commerces. Assim, o e-commerce que não fatura nada já começa tão competitivo quanto aquele que fatura 1 milhão. Tá tudo Uhum. certo. Porque a WOW empregou o volume dela nos clientes também que estão começando. Então, isso foi um ecossistema sendo criado. A gente começa a conseguir taxas competitivas também nos meios de pagamento. Então, se eu emprego uma base boa, uma plataforma que é rápida, boa, tem os recursos que a gente sabe que precisa para crescer, frete, meio de pagamento e agências boas, e digo para esse cliente que esse é o jogo, esse é o game, a não ser que o produto dele não esteja validado e uma série de outras coisas que a gente sabe que pode ter ao longo do caminho, ele tem tudo que é preciso para tracionar. E Uhum. aqui, Santa Catarina é uma terra super fértil. Se eu não me engano, Gaspar é o lugar com mais e-commerce metro quadrado do Brasil. Jura? Nossa, Se eu não me engano, é muito e-commerce. É interessante, né? Pelo Sim. tamanho, inclusive né? nossa Comparado região, com... né? A nossa região, ela é muito rica. Ponto. Tem muita oportunidade. Ontem mesmo eu estava num evento e estava falando com um lojista tradicional, né? Indústria, fazem 2 coleções por ano, revendem no atacado. E assim, é geracional, assim, a geração passada do empreendedor de indústria pensa, eu vendo através de representante, esse é o jogo, não vou mudar. Uhum. Só que o empreendedor, a nova geração familiar, empresa familiar, pensa, meu, por que isso não está no e-commerce ainda, né? Então, eu vejo que é uma mudança, a geração nova das empresas familiares da região vindo, vão ver que existe essa oportunidade, vão pivotar, vão fazer tudo aquilo que a gente conhece startup, né? Uhum. E vão talvez encontrar caminhos para que essa empresa se mantenha em crescente e não morra ao longo do Sim. tempo, sabe? Sim, pelo que eu analiso assim do que tu falou, é muito mais uma questão de destravar mesmo essa mentalidade de ir para o digital de fato, né? Do que a questão da própria operação, né? Obviamente, replica ali, tem que ter alguém, né, no digital Uhum. também, mas pelo que eu entendo, assim, do que tu mais falou, assim, da maior necessidade é de fato a pessoa entender que É. precisa estar, né? Porque senão fica a par de um mercado, de um público que realmente está virando essa chave de que só querer comprar no online. A gente mesmo é muito adepto do online e se tiver que devolver, devolve, mas Uhum. raramente acontece. Uhum. Para a gente finalizar, o que a gente pode esperar da UOL para 2025? Quais são os planos aí que vocês têm? Você falou, só para complementar a pergunta, vocês atingem hoje 17 estados brasileiros, né? Uhum. Existe um plano de expansão desse? Eu acho que vai ser mais difícil, porque sul, sudeste, lá no Nordeste a gente consegue, mas quando tu vai para Acre, lá para cima, é mais difícil, sabe? A logística é muito pior, então eu acho que assim, nossa estratégia é consolidação, principalmente São Paulo e aqui no sul, né? Porque a logística nesses lugares é muito mais assertiva.
Então, ou está muito mais uma estratégia de concentrar volumes agora, né, nessas regiões, para que a gente consiga baratear ainda mais custos de frete dos nossos lojistas e empregar nossa malha de entregas, né, do que necessariamente expandir estados. Então, a gente está numa questão de consolidação realmente nesses estados, porque quanto mais lá para cima tu vai, mais é um desafio logístico, sabe? Então, tanto que assim, é fato que para a maioria dos e-commerces no Brasil, o maior público é São Paulo, chegando a atingir até 70% do faturamento dos e-commerces aqui do Sul. Impressionante, né? Então, assim, São Paulo é um coração pujante de oportunidade de venda mesmo, sabe? Então, a gente, como plano para ano que vem, a gente pretende um crescimento de 80% a 100% de novo, numa trajetória que a gente vê que no Brasil, muitas das plataformas não estão realmente interessadas em atender bem. Por exemplo, a Vetex, ela é top 4 mundo. Uma empresa brasileira, abriu capital na Bolsa de Nova York, e é um exemplo a ser seguido no sentido de empresa que deu certo e é gigante. Mas a gente vê que existe muito déficit. A gente vem migrando vários e-commerces Vetex, porque o suporte é por chat. Eles não dão atendimento para o cliente, é tudo muito caro. Então a gente vê que existe oportunidade de crescer e a OU entende que nos próximos anos ela consegue ter consolidação para se tornar uma das maiores do Brasil. As maiores do Brasil hoje demoraram em média 10 anos para fazer um crescimento exponencial. Porque e-commerce é muito doloroso tu criar funcionalidade, recurso, estrutura, corpo para poder escalar. A OU tá chegando nisso. Esse ano a gente faz 9, ano que vem a gente faz 10. Aí eu acho que a gente vira uma chave de ir percorrer realmente um caminho de crescimento muito mais exponencial para tomar a frente e ficar nas plataformas top Brasil mesmo, sabe? Então a gente pretende um crescimento do ano que vem de dobrar. E aí a gente vê como que vai ser essa trajetória para se tornar, então, a consolidação de uma das melhores do país. Em recursos a gente já mas o que falta é branding, marketing. Então, esse ano a gente vem trabalhando muito forte em começar a ser conhecido. A gente estuda já posicionamento em várias feiras, começar a percorrer o Brasil, para que outras empresas tenham acesso mesmo a isso. Então, se a gente unir marketing bem feito, né, com os recursos que a gente já tem, a gente acredita que o Brasil vai ser uma terra muito, muito boa de ser conquistada, se as plataformas não entenderem que esse é o game e começarem a correr atrás para fazer um trabalho melhor, sabe? E eu espero que realmente façam, porque daí a gente cria um ecossistema de concorrência boa para que o lojista no final do dia saia ganhando, Sai né? ganhando. Com certeza. Tá, Legal. Felipe, quero agradecer a tua participação aqui no podcast. Obrigado, Sempre que Ana. tiver novidades, volte aqui. Obrigado, Ana e Giovana. Tudo de bom, né? Sucesso Obrigada pra e gente. sucesso. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!